Vamos lá então, pessoal. Continuando então, tá? Essa parte de isomeria, a última parte, que a gente vai ver hoje nessa aula. Vamos entender aqui, identificar os compostos que apresentam essa isomeria, que a gente chama de isomeria óptica, tá? Também calcular aqui o número de isômeros ópticos, ou seja, de compostos que apresentam aquela condição de serem enantiômeros, ou seja, enantiomorfismo. A questão da mão, né? Quando você coloca uma mão, por exemplo, diante de um espelho plano imaginário, e você vê a sua outra mão invertida, tá? Então você tem uma mão, a outra mão não é sobreponível, tá? Ela não se sobrepõe. Então você tem um composto totalmente virado, que não é sobreponível. Se o composto ele for sobreponível, ele não apresenta o que nós chamamos de isomeria óptica, tá? E nós vimos também nas aulas anteriores, quando nós começamos a abordar um pouco da isomeria, um pouco desse aspecto aí da isomeria óptica, nós vimos um detalhe também, né? Que o composto ele pode apresentar, você pegar um composto desse aqui, ó, ele pode apresentar uma determinada angulação para a direita, ou ele pode apresentar uma determinada angulação para a esquerda, tá? Então, quando ele apresenta uma angulação para a direita, nós chamamos esse composto aqui de dextrógiro. Quando ele apresenta uma determinada angulação para a esquerda, nós chamamos esse composto aqui de levógiro. Além do que também, há algumas circunstâncias na isomeria óptica que nós temos, então, tá, a posição de giro do composto, que pode ser o giro horário e pode ser também o giro anti-horário. Então, a princípio, o pessoal fica um pouco, né, com medo, vestibulando, etc., tal, dessa matéria, mas não tem necessidade nenhuma de ter, tá, medo da isomeria óptica, porque eles falam, mas a isomeria plana é fácil da gente guardar, né? A gente tem que identificar em função da posição, em função da cadeia, em função da tautomeria, enfim. Agora, já a isomeria geométrica, cis e trans, também ela pode ser um pouquinho mais complicada do que a plana, mas também dá para guardar legal. Mas quando chega na isomeria óptica, muitos têm dificuldade de entender. Mas só que vocês não terão dificuldade desde que vocês aprendam primeiro o básico. E eu notei aí que no material de vocês é um material muito extenso, né? Parece um livro didático mesmo nessa parte aí. Ele fala demais, etc., tal, fala detalhes, mas na prática você não vai usar tudo isso, principalmente com relação à questão de feature, tá? Você não vai usar tudo isso, você tem que usar pelo menos um princípio básico de entender o que é a isomeria óptica, tá? Primeiro, na isomeria óptica, eu preciso identificar qual é o meu carbono, que a gente vai ver aqui, que é o carbono quiral, que eu já falei para vocês, que é aquele carbono que apresenta 4 ligações diferentes. Tem que ser carbono com 4 ligações. Portanto, ele tem que ter hibridização sp3, tá? Tem que ter 4 ligações. Segunda coisa, você fala assim, Zé, como é que eu sei, a gente vai usar muito aquela expressão que eu passei no início para vocês, como é que eu sei que uma substância ela é opticamente ativa ou ela é opticamente inativa, tá? Então, vamos entender isso aqui primeiro, porque sem entender isso, você não aprende nada de isomeria, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma substância que é opticamente ativa e inativa, essas duas substâncias aqui, eu sei que elas são opticamente inativas por eu provar através do espelho plano, né? Como se eu tivesse aqui um espelho plano imaginário entre elas, então ela apresentou esse enantiomorfismo, tá? Essa condição de apresentar uma imagem virada diante do espelho. Mas, na verdade, você tem aqui dois compostos, tá? Que são parecidos na disposição, na sua composição molecular, mas são diferentes, tá? Na hora que você vê a fórmula estrutural deles é totalmente diferente. Imagina que se eu pegasse essa substância aqui, ó, a talidomida, o R-talidomida e o S-talidomida, imagina que se eu pegasse um recipiente, sei lá, pode ser um aquário de vidro, tá?
Se eu pegasse um aquário de vidro, e nesse aquário de vidro, eu colocasse, no primeiro recipiente, eu colocasse água, tá? E colocasse no segundo recipiente essa substância, e no terceiro recipiente, essa substância. O que eu iria notar aqui de diferente com relação a essas substâncias, tá? Então, veja você, a água, Zé, como é que eu vou detectar se a água é uma substância opticamente ativa ou se ela é uma substância opticamente inativa? Presta atenção que eu vou te dizer. Então, se eu tenho um recipiente aqui, ó, vamos pegar aqui, sei lá, vou pegar essa, pra você ter uma noção, vou pegar aqui o celular, vai. Pegar o celular aqui. Se eu tenho um recipiente que é opticamente, tá, ativo, o que vai acontecer aqui, Zé? Olha, vamos pegar a luz polarizada. O que é luz polarizada? A luz no espectrofotômetro, essa luz que está descendo aqui, ó, ela não é polarizada, tá? Isso aqui é a luz branca, então a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa luz, ela tem, então, a capacidade de se distribuir em todas as direções, tá? Agora, a luz polarizada, ela vai distribuir numa única direção. Imagina que isso aqui é o aquário, e aqui dentro é água, e aqui em volta você tem o vidro, tá? Se eu pegar a luz polarizada aqui, ó, no sentido vertical, o que acontece? Tanto se eu vir com ela de baixo para cima, ou se eu vir com ela de cima para baixo, se a substância que está aqui dentro for água, ó, essa luz, ela vai, então, tá? Atravessar a substância e não vai sofrer nenhuma refração. Ah, não sofre desvio? Se tiver um ângulo de 90 graus com a normal, não, tá? Então, ela não sofre nenhum desvio, ó. Aí você lembra da física, da lei a lei de Snell-Descartes, tá? Seno de I sobre seno de R, N vai e N vem. Então, ó, atravessa aqui sem sofrer desvio. O que significa isso? Toda vez que você tem uma substância dentro do aquário, e que essa substância dentro do aquário atravessar o aquário e não sofrer, a substância não, que é a luz polarizada em que essa substância é submetida dentro do aquário, essa luz consegue atravessar o aquário e não sofrer nenhum desvio, então nós chamamos essa substância de opticamente inativa. Portanto, a água que eu coloquei aqui dentro é uma substância opticamente inativa, tá? Agora, imagina aqui, ó, eu tenho um aquário, tá? Aí eu coloquei essa substância aqui, ó. Coloquei essa substância aqui, por exemplo, a talidomida, tá? O que vai acontecer aqui com a talidomida, tá? Olha só, se eu coloquei essa substância, a talidomida, quando eu submeti a luz polarizada aqui embaixo, tá? Pode acontecer duas situações diferentes. Essa substância aqui, tá? Quando a luz está atravessando essa substância, ela pode desviar para a direita ou ela pode desviar para a esquerda, tá? Se essa substância ela desvia para a direita, então ela apresentou um desvio em função da luz polarizada. Então, se ela desvia para a direita, nós chamamos essa substância primeiro. Se você tem um desvio, ela é uma substância que nós chamamos de opticamente ativa, tá? Se o desvio que ela apresentou foi para a direita, nós temos uma substância destrógira. Então, dex vem de destro, desvio angular para a direita. De quem? Da luz polarizada. Então, ao contrário da água, tá? Que quando submetida a uma iluminação na vertical, não apresentou nenhum desvio, então ela é opticamente inativa, tá? Eu estou citando aqui a água, mas você tem várias substâncias químicas que são opticamente inativas, obviamente, tá? Então, tem muitas substâncias que você tem a conformatação dessa substância para a isomeria, que nós chamamos de isomeria geométrica, cis, trans, etc. Mas você não tem para isomeria óptica, tá? Então, você submeteu a luz e ela apresentou desvio para a direita, ela é uma substância, então, opticamente ativa, dextrógena, tá? Para a direita. E se ela apresentou um desvio para a esquerda, ou seja, na hora que ela está saindo, a luz polarizada está passando, tá? Dentro desse reservatório, dentro desse recipiente, tá?
com essa substância. Se ela está desviando para a esquerda, nós chamamos essa substância de opticamente ativa também, porque apresentou desvio diante da luz polarizada. Aí nós chamamos essa substância de levógera, tá? Aí você tem uma substância que é destrógera e uma substância que é levógera. Nossa, Zé, então, deixa eu entender aqui. Então, um pré-requisito, então, aqui, Zé, eu apresentar, então, uma situação, né? E aqui eu tenho uma situação de apresentar, então, essa imagem invertida, tá? Sim, podendo ser destrógera e levógera. Agora, ainda analisando dentro dessa perspectiva, o que acontece? Só para a gente ter alguns conceitos aqui, vamos lembrar, isso aqui tem muito de física, obviamente, a gente está tratando de substância opticamente, o próprio nome já está se referindo à física, né? Então tem muito de física, e aqui tem muito daquilo que vocês aprenderam na óptica geométrica, tá? Que o Eric passou para vocês, a questão da óptica, vocês viram a questão da decomposição da luz, como é que a luz ela interage diante de um prisma, tá? No prisma de níquel, um prisma comum, você teve lá todo o processo, né, de refração da luz no prisma, qual luz é? Da luz branca, etc. Tal. Então, você vai lembrar comigo aqui alguns conceitos, só para a gente solidificar essa parte inicial dessa luz aqui. Então, essa luz que você está acostumado a trabalhar é a luz monocromática, né, que ela parece que é branca, mas ela pode ser subdividida, então, em 7 cores, tá? Aí, cada uma dessa cor aqui, você pode trabalhar em função do comprimento de onda que ela apresenta. Mas aí, o que nos interessa na óptica é essa luz aqui, ó, que é a luz que nós chamamos de luz polarizada, tá? Polarizada. Então, ó, a luz monocromática, você tem a cor branca, quando ela está, então, no estágio policromático, tá? Você tem várias cores e você pode, então, subdividir essa luz em uma só cor e incidir sobre uma determinada superfície essa luz, tá? E aqui você vai ter, então, o que nós chamamos aqui dos planos de divisão da luz branca, inclusive. Então, só para a gente lembrar, quando você está trabalhando aqui com a luz monocromática, basicamente, olha o que acontece. Você tem aí o Sol, tá? Essa radiação que vem do Sol, obviamente, é uma radiação policromática, né? Você tem luz aí, você tem radiação em várias direções. Você tem a luz, a princípio, que é a luz natural, ou a luz branca, tá? Quando essa luz ela passa pelo prisma, tá? O prisma comum de vidro, o que vai acontecer? Essa luz sofre o que nós chamamos de decomposição, tá? Ao sofrer aqui decomposição, lembrando que essa luz, como ela está indo em várias direções, ela é uma luz não polarizada. Quando ela sofre decomposição aqui, tá, no prisma, você tem, então, os comprimentos de ondas distintos aqui, que começa desde lá do violeta, tá? Do anil, do azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, são 7 comprimentos distintos, até chegar no vermelho, e o vermelho aqui, ó, tá? Apresenta o último comprimento de onda. Então, ó, essa luz que está sendo decomposta, tá? É uma luz que nós chamamos de luz o quê? Não polarizada, tá certo? Aí, se você pegar essa luz não polarizada, ou seja, uma luz que ela é capaz de se propagar em todas as direções, tá? Aí vocês, não sei se já viram ondas, mas se não viram, vão ver ainda, tá? A luz com uma onda transversal, tá? Então, aí você tem uma onda eletromagnética no sentido transversal em todas as direções, você tem a frente, tá? Sem lateral da onda. Então, quando ela pega um outro prisma, que é o prisma aqui, esse aqui é o prisma comum, esse aqui é o prisma de Nichols, tá? Aí, o que você vai identificar aqui, ó? Você vai identificar que essa luz em todas as direções, ela vai ser formatada, tá? Numa luz monocromática, tá? Polarizada. Ou seja, você consegue determinar uma mesma direção no sentido de propagação dessa luz a partir desse prisma que nós chamamos de prisma de Nichols, tá? Aí, a partir dessa luz, que é a luz polarizada, nós vamos conseguir identificar se um composto ele é opticamente ativo ou se ele é opticamente inativo, que é o que nos interessa, tá? Nessa aula. Ah, então eu consigo determinar isso, Zé? Consegue. Então, resumidamente, foi tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Aqui você tem a estrutura,
que a gente chama de polarímetro, tá? Aqui você tem como que foi formado, etc, tal. Isso aqui é só uma situação aí de explicação mesmo, tá? Aqui você tem como que você obtém, de forma concisa, essa luz polarizada. Isso aqui é mais uma explicação, como se fosse aqui um livro didático. Aqui você tem, então, os equipamentos que você pode utilizar para utilizar essa luz aí polarizada. E aqui tem aquilo que nós acabamos de falar de uma forma resumida para vocês, para você definir o que é uma substância, então, opticamente ativa, o que é uma substância opticamente inativa, tá? Então, tudo isso, Zé, essa substância é colocada, então, nesse material aí, que é o polímero, que é capaz de transmitir essa luz polarizada, e daí você vai observar se há ou não desvio nesse campo de luz. Exato. Então, você vai observar se há ou não desvio nesse campo de luz. Aí você fala assim, nossa, Zé, mas tem muita coisinha aqui para a gente ver, né? Eu vou te mostrar que não tem muita coisinha, não. Então, só para você dar uma olhadinha aqui, ó. Então, aquilo que eu falei no início, né? Então, normalmente, assim, ó, de acordo com o desvio do plano de luz e da substância que você está submetendo a esse desvio, você pode ter um desvio, então, para a direita. Quando desvia para a direita, nós temos uma substância que a gente chama, então, de destrógera, tá? A expressão aqui não é dextrógera, não, é destrógera mesmo que você fala, tá? Aí, e você vai ter, então, o Dzinho que representa essa substância destrógera na frente do composto, tá? Ou você pode colocar também, como notação, quando é para a direita, ficou convencionado você colocar, então, o sinal de positivo. Quando é para a esquerda, além de colocar o L de levógera, tá? Você vai colocar, então, o sinal de negativo, tá certo? Então, fica fácil para você guardar, etc, tal. E você tem outras palavras secundárias aí que são utilizadas também, sinistrógera, tá? Mas só que isso aí você vai usar mais levógera mesmo. Se tiver que cair numa prova, vai cair, então, essa condição. Agora, dentro dessa situação, você tem também alguns pré-requisitos que nós já havíamos dito, tá? Para que nós consigamos aqui ter um isômero óptico, tá? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, o que nós chamamos de estereoisomeria, né? Ou isomeria óptica. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, para a gente ver aqui alguns desses pré-requisitos. Primeiro pré-requisito fundamental que nós vamos ter aqui, que eu acabei de falar também no início da aula, com uma apresentação para vocês. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de enantiomorfismo, enantiômeros. Então, para eu ter um enantiômero, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho duas moléculas, tá? Que não se sobrepõem. Só que aqui tem um detalhe legal. Olha para você ver aqui, ó. Essa molécula é igual a sua mão. Ela está totalmente virada. Tá vendo? W de um lado, W do outro, etc. Tal. E os E e o X, eles estão no mesmo plano, tá? Então, aqui, ó, tem um detalhe. Você vai perguntar assim, Zé, mas quando eu analiso essa molécula aqui, o que está acontecendo? Tá? Zé, será que são moléculas que pertencem, de fato, a compostos diferentes? Ou será que isso não determina que são moléculas que, de fato, pertencem a compostos diferentes? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando você olha para o X e o Z, tá? O X e o Z, na verdade, aqui dessas moléculas, ó, eles são, ó, superponíveis. Eles se superpõem, vamos dizer assim, tá? Já o Y e o W, eles não são. Olha aqui, ó. Y aqui, W de cá, Y daqui e W de cá, tá? Então, quando isso acontece, ó, eu não tenho uma molécula aqui que ela é superponível totalmente, tá? Se a molécula não é superponível, aí você tem essa disposição, tá? Zé, então ela não se superpõe. Não, aí nós podemos analisá-la, então, como um caso de isomeria. Aí você vai ter aqui, ó, um segundo elemento que nós falamos para vocês. E aqui tem um detalhe interessante, a gente vai aprender a calcular também aqui, ó, quantos enantiômeros são possíveis eu formar a partir desse carbono, tá?
Na aula passada, eu falei para vocês que esse carbono, nós chamamos de carbono quiral, é um carbono interessante, né? É um carbono que apresenta quiralidade, é um carbono assimétrico, tá? E a partir desse carbono assimétrico aqui, nós vamos ter aqui algumas situações bastante legais, tá? Então, quiral lembra de quiromancia, lembra de leitura de mão, tá? Ah, se lembra de leitura de mão, Zé, como que eu estabeleço aqui, ó, quantos enantiômeros são possíveis para o mesmo composto? Primeira coisa que eu tenho que saber é que o carbono quiral, você representa esse carbono sempre com esse asterisco aqui, ó, para que você esteja indicando que, de fato, ele é um carbono quiral, tá? O que é um carbono quiral mesmo, Zé? É o carbono que apresenta essa condição de inversão de rotatividade, tá? Quando você coloca um objeto e você vê esse objeto invertido que não se sobrepõe, tá? À sua imagem, que é o caso da mão, que é o exemplo clássico que a gente dá aqui, ó, que sempre vai aparecer essa mãozinha aqui, ó. Óbvio que esse espelho que a gente coloca para isomeria é um espelho imaginário, na verdade, né? Só para você mostrar que não dá para se sobrepor. Então, aqui, ó, esse carbono, o carbono quiral, ele tem uma situação. Qual que é o pré-requisito para eu ter esse carbono quiral? Bom, o pré-requisito é muito simples. Ele tem que ter aqui um carbono que é estabelecido aqui a partir, tá, de 3 elementos, ou de 4 ligações, melhor dizendo, de 4 ligações químicas, e essas ligações químicas, cada uma tem que ser diferente da outra. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho C-O, OH, tá? Então, aqui eu tenho um radical aqui de um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um radical metil. Então, eu tenho um radical carboxila, aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho um hidrogênio, e aqui eu tenho um álcool, tá? Eu tenho uma hidroxila. Então, eu tenho aqui, ó, 4 radicais diferentes, ligados ao mesmo carbono. Então, aqui eu tenho hibridização sp3? Tenho, tá? Isso aqui, então, está no plano, né? Eu tenho aqui a configuração tetraédrica, aqui eu estou para trás, aqui eu estou saindo do plano, estou na frente. Então, aqui eu tenho uma angulação de 109 graus e 28 minutos, como nós aprendemos lá atrás como característica da tetravalência do carbono, tá certo? Agora, como é que eu sei, quando eu tenho um carbono quiral, quantos enantiômeros eu vou ter, Zé? Por exemplo, aqui eu tenho 1. Quantos enantiômeros eu vou ter? Então, ó, se eu tenho um carbono quiral, eu vou ter 2 enantiômeros. Ah, se eu tenho 2 carbonos quiral, eu tenho 4 enantiômeros. E se eu tiver 3, Ah, se eu tiver 3, o que acontece? Aí presta atenção no detalhe. Tem uma fórmula para eu calcular isso? Tem. Eu vou te explicar essa fórmula. E é bem simples, de acordo com o número de carbonos que você tem, para você definir quantos enantiômeros ele pode formar. Então, a fórmulazinha que nós usamos, tá, na óptica da química é 2 elevado a N. Ah, 2 elevado a N, então fica fácil para eu guardar. Fica fácil para você guardar. Então, por exemplo, você identificou no composto, aí você coloca lá o asterisco. Eu tenho um carbono que apresenta essa condição aqui, ó, vamos ver aqui, ó, que eu acho que vai apresentar esse carbono aqui também. Ele deve falar em sequência aqui desse carbono. Ó, aí ele aí, ó. Eu tenho um carbono aqui, Zé, que apresenta essa quiralidade, ou seja, um carbono assimétrico, tá? Então, beleza. Como é que eu sei quantos enantiômeros ele pode formar? 2 elevado a N. N é o número de carbonos. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono quiral, então 2 elevado a 1 dá 2. Então, eu vou ter aqui, ó, a formação, se esse composto, portanto, ele apresenta um carbono assimétrico ou um carbono quiral, ele é um composto que a gente chama de opticamente ativo, tá? Então, se a luz polarizada passar sobre ele, vai sofrer um desvio. Quais são os desvios? Ele apresenta, então, 2 isômeros, tá? 2 enantiômeros ou 2 isômeros ópticos? Sim, apresenta 2, porque ele tem um carbono, 2 elevado a 1, ele apresenta 2 isômeros, um para a direita, destrógeno, e um para a esquerda, levógeno. Ah, se a gente estivesse trabalhando aqui com outro composto, que ele apresentasse aqui 2 carbonos quirais, tá?
que eu ia fazer? 2 elevado a n. Ah, 2 elevado a n, Zé. 2 elevado a n, quanto que dá, Zé? 2 elevado a n dá 4. Então, 2 elevado a 2 carbonos, né? Aqui no caso, 2 elevado a 2 dá 4. Ah, então ele apresenta 4 enantiômeros? Sim, ele vai apresentar 4 enantiômeros. Só que 2 desses enantiômeros, eles vão ficar para a direita e 2 enantiômeros para a esquerda. Ah, então agora é fácil para eu guardar. Então, 1, 2, 2, 4. Ah, então 3 vai ser 6? Não. É aí que o pessoal erra, tá? Não esqueçam, ó, é 2 elevado a n. Aí imagina que eu tenho um composto, nesse composto eu tenho 3 carbonos quirais. Ah, se eu conseguir identificar esses 3 carbonos quirais, tá? Então eu tenho 3, né? Então, quantos enantiômeros, quantas imagens invertidas eu posso obter a partir desse composto? Então, não é 2 elevado a 3, 2 elevado a n? Então, 2 elevado à terceira, eu tenho 8. Ah, se eu tenho 8, Zé, quando eu tenho 3, aí vem as pegadinhas de vestibular, vem as maldades. Então, quando eu tenho 3, tá? Na verdade, eu tenho 8 enantiômeros. 4, tá? Destrógeno e 4 levógeno. Metade de cada. Nossa, então a terceira são 4. Então você tem que ficar esperto, tá? Se eu fizesse 2 elevado à quarta, tá? Aí daria o quê? Daria 16, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Beleza. Então, 2 elevado à quarta, aí eu tenho quantos? Eu tenho 16 enantiômeros. Então, eu vou ter 8 da direita e 8 da esquerda, entendeu? Então, essas formulazinhas, essa percepção que você tem que ter na óptica, né, elas são fáceis, não tem nada de bicho de 7 cabeças, só que você consegue detectar e você consegue visualizar isso de uma forma bem mais fácil, quando você usa, né, esses macetezinhos aí. Portanto, aqui nós temos, então, os carbonos assimétricos, que são os carbonos aqui, ó, com ligantes diferentes, que eu mencionei para vocês, tá? Então, se for carbonos, tá, que apresentam essa condição, você vai ter, então, os carbonos que nós chamamos de carbonos assimétricos. Se são carbonos assimétricos, você vai ter, tá, essas condições aí de quiralidade. Embora que em situações cíclicas, em cadeias cíclicas, você vai ter que observar aqui, ó, aqui eu tenho uma quiralidade, tá? Nesse caso, você tem uma situação aqui de sp3, só que nesse caso aqui específico, você tem que observar um outro detalhe quando a cadeia é cíclica. Você vai ter que observar o giro oposto, tá? Desses compostos. A partir desse giro oposto aqui, você pode detectar, por exemplo, que esse limonemo aqui, tá? Onde você tem aqui o asterisco, é onde você tem aqui o carbono quiral, tá? Você vai ver que esse composto ele pode mover-se, ou ele pode executar aqui movimentos distintos no mesmo ciclo. Mas a gente vai falar mais sobre esse giro aqui à frente, na questão da identificação. Quando a gente começar a falar de Fischer, tá? Começar a falar aqui de outros pré-requisitos. Mas vamos seguir aqui uma outra condição também interessante. Zé, o que é uma mistura racêmica, tá? Ou o que é uma mistura baseada naquilo que nós chamamos de racemato? Olha, quando você tem uma forma bem simples para você guardar, quando você tem uma substância opticamente ativa, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu peguei, né, mostrei meu aquário? Aí eu tenho a substância aqui. Aí no aquário, a substância ela teve, tá? Uma característica de se desviar para a direita e se desviar para a esquerda, através da luz polarizada que está passando no interior desse aquário. Agora, tem algumas substâncias, pessoal, tem algumas situações dessa mesma substância que acontece um detalhe legal, tá? Então, ó, quando essa substância, a metade dela, ela desvia para a direita e a outra metade desvia para a esquerda, exatamente aqui o que a gente chama de 50%, 50-50, 50% e 50%. Você tem esse desvio, nós vamos chamar aqui, tá, essa substância de substância racênica.
tá? Ah, então, Zé, essa substância racênica, como ela apresenta metade vai para um lado e a metade vai para o outro, ela acaba cancelando, ela acaba se anulando? Sim. Então, toda vez que você tem essa condição, um composto óptico, tá? Quando você detecta que há metade dessa polarização para cada lado, tá? Simultaneamente, você tem, então, essa mistura que não apresenta, então, atividade, tá? Num sentido de atividade opticamente ativa. Então, ela não vai apresentar, tá? Então, ela é considerada aquilo que nós chamamos de isômero inativo, tá? E tem até um nome interessante aqui, ó, que é o racemato, que a gente chama, né? O racemato é inativo por compensação externa. Por que ela é inativa, então? Porque na hora que a luz polarizada, então o mais interessante aqui ele não falou, tá? Na hora que a luz polarizada, tá? Na verdade ele falou no início, assim, na hora que a luz polarizada, ao passar por esse composto, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter a metade indo para cada lado, tá? Quantidades iguais, 50% e 50%, tanto da substância levógena quanto da substância destrógena. Agora, Zé, quando a gente fala de centro esterogênico, o que é esse negócio aí, Zé? De centro esterogênico, tá? Então, assim, muitas vezes a gente acha que substâncias que são opticamente ativas, elas dependem, tá? Unicamente desse carbono quiral ou carbono, tá? Que a gente chama de assimétrico, para que ela apresente esse tipo de desvio, tá? Será que somente substâncias que apresentam, tá, atividade óptica, tá, ela tem que ter somente esse carbono? Ou será que a gente pode enxergar isso dentro de outra perspectiva? Então, aqui, ó, nós vamos pegar aqui dois compostos diferentes, tá? Com centros diferentes, e nós vamos ver aqui, ó, esses centros que nós chamamos de centros aqui, é um nome meio feio, né? Estereogênicos, tá? Que acontece com essas substâncias aqui, tá? Será que elas apresentam ou não atividade óptica? Então, um detalhe interessante, tá? Não é necessário que você tenha uma substância simplesmente com carbono para que você tenha atividade óptica. Aqui você tem, ó, o nitrogênio e tem o fósforo, tá? Mas olha para essa substância e para essa substância. Nossa, Zé, eu estou vendo aqui que esses dois centros aqui, ó, tá? Eles apresentam todos os ligantes aqui de uma forma diferente. Apresentam os ligantes aqui de uma forma diferente. Eles têm aqui os seus ligantes, tá? E aqui idem, né? E aqui ele tem os seus ligantes aqui dispostos de forma diferente. Então, quando isso acontece, tá? Essas substâncias, mesmo não tendo, presta atenção, o carbono assimétrico, tá? Elas também são consideradas opticamente ativas, tá? Por que elas são consideradas opticamente ativas? Porque elas não têm o carbono, mas elas são, tá? Substâncias assimétricas. Elas têm os seus ligantes totalmente diferentes. Então, elas respeitam a lei da quiralidade estabelecida para o carbono. Ah, então, Zé, outra pegadinha que pode acontecer também em vestibular o cara me pegar, o examinador, eu achar que eu ficar procurando como um doido, né? Se tem esse carbono quiral, às vezes na alternativa que ele me passou, na alternativa não tinha o carbono quiral, mas como não tinha o carbono quiral, eu achei que não era uma substância opticamente ativa. Então, isso não é só carbono quiral, não é o único fator determinante. Você vai ter que observar também se existem esses centros estereogênicos, tá? Para ver se há atividade óptica ou não, tá? Aí você vai ter aqui alguns comentários, ele faz alguns comentários aqui muito extensos agora, tá? Sobre Fischer e as fórmulas estruturais da perspectiva de Fischer. Eu gostaria que você prestasse atenção, que isso aqui é interessante, né? A gente está trabalhando, então, com a tetravalência do carbono, hibridização sp3, que você tem 4 ligantes, e aqui você tem, então, aquela angulação, vocês guardaram, que eu acabei de falar agora há pouco, 109 graus e 28 minutos. Então, aqui você não está no plano, né? Aqui você está numa configuração tetraédrica, numa configuração geométrica, tá? Então, presta atenção, toda vez que você coloca
essa linhazinha, embora a gente falou lá atrás, mas vamos falar de novo. Falamos lá no início do ano, mas faz muito tempo, né? Quando você coloca uma linhazinha assim, ó, essa linha ela representa que você está no plano do papel. Então, tanto o bromo aqui quanto o hidrogênio, eles estão no plano do papel, tá? Quando você coloca esse desenho aqui, ó, preenchido, vamos dizer assim, tá? O que está acontecendo? Esse desenho preenchido, ele está saindo do papel, ó, está vindo no meu sentido. Então, se eu tenho aqui uma disposição 3D, está saindo, está aproximando do meu rosto, tá? E quando eu coloco esse tracejadinho aqui e tal, esse aqui ele já está indo, ó, está se afastando do meu rosto, tá? Então, ele está indo no sentido oposto. Aqui está indo, se aproximando de mim, se essa substância estivesse na minha frente. Então, aqui você tem a perspectiva que a gente chama de perspectiva 3D. Então, na perspectiva 3D, tá? A linha está no plano, a linha está no plano mesmo, tá? Essa aqui está saindo, está se aproximando, e a outra tracejada está indo para trás, tá? Então, são as formas aí que a gente vê aqui do enantiomorfismo. E aí você vai ter aqui, ó, algumas substâncias aqui que você pode ver claramente. Primeiro, tá? Aqui você vê no plano de Fischer, ele coloca aqui os dois carbonos assimétricos, tá? E aqui você vê os ligantes distintos, tá? E nesse caso aqui você tem dois carbonos, ou o mesmo carbono com representação diferente, tá? No plano de Fischer, que ele estabelece aqui, ó. E aqui você tem isso no composto, tá? Aí esse composto aqui, ó, você tem os ligantes nesse composto e você tem a projeção dele aqui do enantiômero ou do composto virado através, tá, dessa projeção que ele estabelece. Aí ele vai encher aqui o rotação, vai apresentar um monte de situação aqui que parece até mais matemático do que qualquer outra coisa, mas ele vai apresentar então essa classificação dos isômeros a partir de Fischer, tá? Isso aqui você vai falar assim, mas isso aqui precisa saber tudo, tal. Precisa saber algumas coisas, tá? Primeiro aqui, ó, mas são coisas muito simples. Quando você analisa esses dois compostos aqui, segundo, né, a perspectiva dele, que é a perspectiva cruzada, você vê aqui a troca, né, entre esses elementos aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo o W, o Y aqui, ó, ele inverteu o elemento. Então, isso é uma forma de você analisar aí pela mistura de Fischer. Aqui você tem essa troca, ó, tanto nesse sentido quanto nesse sentido, tá? Então, você tem outra perspectiva aí. Mas esse aqui é mais para mostrando aqui, né? As trocas matematicamente possíveis. Mas é óbvio que isso aqui nunca você vai ter um exercício só para mostrar o trabalho dele, que ele fez em termos, tá? De troca, etc, tal, como é que funciona. Aqui você vai ter também, aqui, é a mesma coisa. Aí você vai usar agora aqui a classificação de isômeros ópticos a partir das fórmulas em perspectiva. Agora você vai colocar, ó, se o carbono está para trás, se o hidrogênio vem para frente, se esse metil, tá? Ele está aproximando do seu rosto, se aqui está indo para trás, tá? É aquilo que nós falamos lá. Então, não muda nada. Isso aqui é só a forma de você descrever o composto no papel, para que você, mesmo descrevendo o composto num plano, você tenha a condição de estabelecer esse composto de forma, que nós chamamos de forma tridimensional, ou de forma 3D, tá? E, finalmente, aqui a gente vai ter essa questão aqui do composto que ele chama de composto meso, em função do plano, né? Plano de simetria, tá? O que é esse composto mesos, para que ele serve, tá? Qual que é a relação dele, etc, tal, com esse plano de simetria? Então, o composto meso é o composto que nós chamamos de composto que ele possibilita a condição, tá, de compensação interna. Então ele possibilita a condição de compensação interna, Zé? Sim, ele possibilita a condição de compensação interna. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber desse composto meso, tá? Que nós temos aqui uma substância que ela é opticamente ativa, tá? E que as suas moléculas são assimétricas, portanto, ela vai apresentar a condição
tá? De quiralidade, certo? Porém, você vai ter algumas situações aqui que essas moléculas com carbono assimétrico, tá? Apenas, tá? Uma dessas moléculas apresentam pares de carbonos iguais. Ah, então essa molécula pode apresentar par de carbonos iguais? Sim. Por exemplo, vamos citar aqui uma molécula mesmo. Olha só quanto que vai acontecer aqui, ó. Você tem aqui dois carbonos assimétricos, tá vendo aqui? Tá apontado aqui, ó. E aqui você tem o plano de simetria entre esses carbonos assimétricos, tá? Então, se você pegar essas imagens estabelecidas aqui nesse plano de simetria, o que vai acontecer? Essas imagens são exatamente iguais, ó. X, Y, Z. X, Y, Z, tá? Então, nós chamamos essas imagens aqui de imagens especulares, tá? Ou imagens iguais. Então, ó, quando você tem essa condição de você traçar um plano de simetria entre os dois compostos, você tem essa diferença entre carbonos aqui quirais, você tem essa diferença idêntica dos dois lados, a metade deles apresenta essa condição, então nós temos aqui um composto também que é opticamente, tá, inativo, tá, que apresenta então sua inatividade através da compensação interna. Por quê? Acontece a mesma coisa que aconteceu com o racemato. O que aconteceu com o racemato? 50% para a direita, 50% para a esquerda, Zé. Ah, então você apresentou 50% para a direita, 50% para a esquerda. O que aconteceu com ele? Então ele é um isômero inativo, de compensação externa. Aqui é um isômero também inativo, tá? Mas de compensação o quê? Interna. Então você vai colocar aqui esse composto aqui, ele se anula, tá? Então é um isômero inativo de compensação externa, de forma que a luz polarizada, como você tem, tá, os dois lados iguais, ela não vai afetar o giro desse composto. Ah, então isso é fácil, né, Zé? Você viu que não tem nada de, embora se coloca aqui como uma aula, não sei o quê, né, gigante, bababá, bababá, bababá. Tem alguns exercícios que a gente vai fazer na próxima semana, exercício de isomeria, terminando aqui agora essa parte. E aqui tem uma última parte que ele vai tratar dessa rotação, tá? Específica do composto, para a gente determinar aqui o giro do composto. Então, para a gente calcular, isso aqui também é pouco provável você utilizar, tá? Mas você vai usar essa formulazinha aqui, ó, que é a constante alfa, tá? Ah, Zé, então aqui eu tenho, então, esse ângulo aqui, né, que é o alfa, Zé. Então, dá para eu calcular esse alfa aqui? Dá. Então, esse alfa aqui, ó, ele está em função dessa constante, tá? Constante que nós chamamos aqui de constante K. Então, tá aí. Então, a gente vai chamar aqui de constante K, tá? Nós vamos ter aqui, nessa fórmula, nós temos também aqui a temperatura, tá? Nós vamos ter aqui também o comprimento de onda, para a gente chegar, então, tá, no cálculo que nos interessa. Então, só para você observar aqui, ó, você pode calcular a partir dessa constante alfa a rotação, que não interessa tanto assim, não. Pelo menos não é. Aqui tem até um exemplo aqui, ó, para você calcular a rotação em função da constante alfa. Então, rotação, concentração da solução, densidade, comprimento do tubo, nesse caso aqui é dado em decímetro, tá? E a unidade de rotação aqui, ó, que é dada aqui também, que é abreviada aí para graus, tá? Quantos graus que houve, então, essa rotação do composto. Ah, tive uma rotação, te deu esses dados aqui, você joga na formulazinha, que é facinho, aí você acha, por exemplo, a rotação do etanol. Com relação à nomenclatura, você vai usar, então, o D e o Lzinho, tá? Para o caráter, então, de estrógeno e levógeno, tá? Agora, quando você usa o D e o Lzão, já é a nomenclatura aqui que a gente usa o RS, tá? Ah, o que é esse RS? Isso aqui é atividade óptica em função daquilo que nós chamamos aqui do sentido do giro. Então, por exemplo, aqui você tem um sistema de nomenclatura que a gente chama de RS, só para a gente entender rapidamente, já está terminando a aula aqui.
essa aula aqui é uma aula gigantesca, que não tinha necessidade. É isso aqui que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Ó. Você tem o sistema no sentido, se o composto, se os ligantes estão girando no sentido horário, ou se os ligantes estão girando no sentido anti-horário, tá? Então, se os ligantes estão no sentido horário, nós chamamos aqui de R. Se eles estão no sentido anti-horário, nós usamos aqui o S para representar esse composto. É só isso que no fundo você tem que guardar sobre essa questão aqui, tá? Então, o R vem de retos, no sentido de direita, e o S vem de sinister, no sentido de esquerda, tá? Aí, na aula da semana que vem, nós vamos fazer exercícios sobre esse tipo de situação. Aqui ele vai apresentar alguns exemplos desse giro em função do olho, te dá alguns exercícios aqui. A gente vai fazer os exercícios do apostilo. Aí vem, então, as nomenclaturas, que é o R, que é usado, e o S, na projeção de Fischer. Aqui ele enche muita linguiça, viu? Até chegarmos aí nos exercícios. Essa aula aqui, eu acho que ele deve ter colocado umas 10 ou 12 folhas numa única aula. Um negócio impressionante. Totalmente sem necessidade, totalmente desnecessário. Você pegar aqui, ó, esse tipo de situação aqui que é importante, ó, que é a fórmula de Van Hoff, que eu falei para vocês, 2 elevado a n, teve vocês lá atrás, isso aqui ele deixa para colocar lá no final da aula, que não tinha necessidade, já tinha que ter falado lá na frente, tá? Que fica mais fácil. Então, e que facilitaria a vida de vocês. Agora não, ele deixa para colocar aqui atrás. Totalmente antipedagógico. Aí fica contando historinha de que o cientista fez, não sei o quê. Aí vamos começar os exercícios aqui. Vamos deixar, então, a gente vai fazer os exercícios tá, propostos aqui da aula. Beleza, pessoal? Então, assim, é uma matéria grande, sim, tá? Mas, se você aprender o básico que eu falei aqui, se você entender o básico que eu falei, você não vai ter problema com essa matéria, tá? Tentei abordar, assim, de uma forma mais resumida, porque para você ter uma noção, no material do objetivo, a gente dava essa aula no material do objetivo, tinha no máximo, toda a aula tinha no máximo 3 páginas do material do objetivo, tá? Era bem mais sintetizado, bem mais conciso. Uma dificuldade que eu acho no material do SAS para o aluno, o que é essa dificuldade, Zé? A dificuldade é que ele despeja, como se fosse um livro didático, despeja muita coisa. Então, depois, na hora do aluno estudar, tem muita linguiça no meio, tá? O material é muito bom, mas é como se fosse, infelizmente, é como se fosse um livro didático. E para vocês, e no terceiro ano é pior, nesse quesito. É muita informação. Então, assim, para vocês que vão fazer vestibular, vocês precisam de uma coisa mais centralizada, tá? Coisa mais direta. Outra coisa, deixa eu perguntar um detalhe para vocês. Eu não sei se vocês foram convidados. Se o Vanderlei convidar vocês para fazer, para quem tiver interesse na Unifenas, para fazer o simulado da Unifenas, acho que é dia 3 agora, o primeiro, dia 31, não tem problema não, Ana. Sem problema. Tá? Se vocês tiverem interesse em fazer o simulado da Unifenas, para que vão fazer a prova da Unifenas no ano que vem, vão fazer medicina, ou até mesmo para simulado, peça para ele para vocês participarem, porque a princípio acho que é só o terceiro ano e o cursinho, tá? É interessante vocês tendo esse contato, até porque vai cair na prova agora essa prova no final do ano, vai cair isomeria, então é interessante vocês já tendo contato, como é que cai a isomeria nas provas, etc, tal. Para quem tem interesse na Unifenas, eu sugiro que vocês façam aí, tá? A prova a título de treino. Vai ser no sábado, dia 3, semana que vem. Tá? Primeiro, depois vai ser o dia 31. E vai ser legal para vocês. Beleza? Olha, aqueles 1,5 lá, muitos alunos ficaram sem fazer, viu? Então, o que eu vou fazer, né? Mas vai perder 1,5. Era para entregar até o dia 15, os exercícios, etc, tal. Então, não posso fazer absolutamente nada. Eu vou enviar a nota para a Beth, tá? Hoje à tarde.
E quem não fez, infelizmente, perdeu esse 1,5. Beleza? Então, segunda-feira eu volto com vocês. A gente volta com biologia, né? Estamos tranquilos. Logo a gente começa o caderno 6, tá? Tá tudo tranquilo. Beleza. Acho que vai dar para a gente terminar o material